Em janeiro de 2008, o pastor Silas Timóteo Lipkau vinha participar de uma convenção na primeira igreja batista de Balneário Camboriú. E ali foi onde iniciou a proposta para assumir o ministério pastoral. A sua posse foi no dia 13 de setembro de 2008 e contou com desafios ministeriais, como a organização de um grupo de liderança e direção evangelística. Eu vim como presidente da convenção no aniversário da igreja em 2008 aqui, em março, em janeiro. E o pastor Eliezer, que era o pastor na época, ele me chamou ali na porta, na saída lateral, e disse: pastor, eu estou saindo dia 31 de março da igreja e eu gostaria de saber se o pastor aceita estar como indicação tinha um grupo na igreja, né, uma comissão de sucessão ministerial, sucessão pastoral. E na hora eu fiquei assim, disse: tá, né? Pois, e aí eu terminei de conversar, fui pro carro, e quando eu entrei no carro eu falei pra Janice: ô Janice, tu acredita? Daí ela veio assim: já sei. Ela não deixou tudo nada. Disse: o pastor convidou para tu vir para cá para ser pastor da igreja. Eu disse: como é que tu sabe? Ela disse: quando eu entrei aqui na igreja, o Espírito Santo tinha dito para mim que nós viríamos pastorar essa igreja. Era um momento, eu acredito na época, um momento de reestruturação. A igreja tinha ficado, de certa forma, alguns meses sem pastoreio, muitas pessoas já não estavam vindo mais à igreja, né? Então ela ficou assim, porque o desafio maior era evangelizar, falar do evangelho, converter pessoas, né, ao evangelho de Cristo. E eu lembro, tá, na minha mente assim, o irmão Brizola, ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor mesmo não tem como entender, nem o senhor nem o ministério, ele falou, porque o senhor prega aqui na igreja, ensina, nunca faz apelo, e agora na hora do batismo tem 15 pessoas para se batizar. Isso aí não é uma coisa normal, mas é uma confirmação do seu ministério nessa igreja. Então a palavra dele, como um líder na época, como um ancião, alguém, tenho muito respeito pelo irmão Brizola, então aquilo na hora eu nem tinha percebido. Eu entrei na igreja e comecei como ministério a trabalhar, mas aquele pontapé inicial, aquela palavra dele assim na hora, né, que ele trouxe toda a leitura que ele tinha de igreja até aquele momento e o que estava acontecendo de mudança, ele resumiu numa frase. Foram diversos pastores que serviram este ministério, mas em 40 anos de trabalho, o Senhor guardou a visão e o chamado que entregou ao missionário John Paul, lá na fundação, em 1963. Se a gente for ver realmente os princípios da igreja nesses 40 anos, nós não fizemos nada além do que quando começou o trabalho com o pastor John Paul aqui em 63. Ele comprou, né, já tinha os terrenos na praia. A visão da convenção nossa era montar um acampamento batista aqui em Balneário, e ele veio para começar um trabalho, né, lá na praia, e o trabalho que ele teve, a visão que ele desenvolveu, isso era a visão de discipulado, de ação social, de distribuir cesta básica, achar um método de suprir necessidade de pessoas, ensinando cursos, e que nós temos aí um monte de pessoas que ainda estão na igreja, que são frutos dessa época, mas ele começou a trabalhar justamente nessa direção que hoje a gente olha o PEV, a associação na igreja, fruto das mãos, o trabalho que a igreja tem, a oração. Ele não perdeu em nenhum momento esse foco. Eu acho que a gente não montou um ministério, a gente veio em cima da visão que se fundou o ministério. Na época vinha dos Estados Unidos uma ajuda, né? Que o pessoal, como pobre, a gente arrecadava muita coisa através da igreja, que dividia para as pessoas, como se fosse assim uma ONG, mas não era, né? Era assim. Então lá vinha o leite, vinha o óleo, vinha uma série de coisas que vinha lá, e isso chamava também muita gente, e muita gente frequentou ali por muito tempo. 40 anos de história que nos ensinaram sobre serviço e amor. Pastores, missionários e obreiros que aqui semearam dias, anos, risos, lágrimas, mas principalmente a esperança da fé em Cristo e sua obra salvadora na cruz. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei,
Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus, né? Irmãos, eu me emociono, porque eu fiz parte de uma outra igreja no início, e quando a igreja está centrada em Cristo, queria avançar. Quando a igreja está centrada em Cristo, é isso que acontece, né? Uma igreja centrada em Cristo, ela produz frutos, e frutos para a vida eterna. Eu vou pular esses slides aqui que vão falar, acho que nem todos, vamos voltar aqui, só para, vocês não pegaram, né, o encartezinho aqui, né, a apostila. Então, hoje, compromisso da salvação, domingo que vem também. Depois, ordenanças, os princípios, as doutrinas, identidade, membresia e maturidade. Depois tem os anexos aí que a gente vai falando durante o trimestre. Então, como eu estava dizendo, uma igreja que está centralizada em Cristo, ela produz frutos, e produz frutos para a eternidade. Quantos irmãos passaram aqui, quantos dos irmãos já se foram e estão na glória, né? Que foram salvos por Cristo, né? Arrebatados como aqueles que são arrebatados do fogo. E isso me remete, num passado também, quando eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, e eu cheguei numa congregação pequena, como aquela ali do Estaleiro. Para quem não sabe, nós temos uma congregação no Estaleiro. E tinha ali 6 senhoras, todas no mínimo 60 anos. 6 senhoras, algumas com 70 e algumas com um pouco mais. Uma delas, em especial, é a minha querida irmã, saudosa Sebastiana Loren. Teve uma madrugada que ela começou a oração de madrugada e ela terminou no céu. Ela foi encontrada morta, ajoelhada ao lado da cama. E foi com essas senhoras que eu comecei minha caminhada. E quando eu olhei para elas assim, eu senti a responsabilidade de assumir a liderança e pregar para elas, porque não tinha ninguém mesmo, né? Como diz, não tem ninguém, então vai você mesmo. E ali, sempre elas falavam, eu tenho aprendido muito com você, meu irmão, embora você seja jovem. Eu falava, pensava, né? Quem está aprendendo mais aqui sou eu com elas. Então, uma igreja que está centrada em Cristo é uma igreja que sempre vai ser uma igreja forte, que vai olhar para as coisas do céu, né? Para as coisas que são eternas. Então, Cristo, ele é o propósito final de todas as coisas. Jesus é o propósito final de todas as coisas. Cristo é a revelação, né, de Deus, mas a revelação exata de Deus. E a igreja que está com essa consciência, ela será sempre uma igreja que vai permanecer firme no caminho do Senhor, não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus diz, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a divindade. Ele é o centro de tudo. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Então, peço, querido, abre em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Será que tá? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa
palavra. Então, nesse texto, esse texto revela a majestade, né, e o poder de Cristo. Ele é Deus. Esta igreja crê que Cristo é Deus, Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele apenas é, ele não foi criado. Isso é muito importante que nós ressaltemos. Ele é o herdeiro de tudo. Efésios capítulo 1, versículo 20. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 20. Até 23, que diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo estava na criação, ele é o agente criador. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É muito importante que nós deixemos bem claro que nós cremos que Cristo é Deus, que ele estava ao lado de Deus na criação. Basta você lembrar lá, né, no momento da criação narrado em Gênesis, o que diz lá? Façamos. Sempre no plural, né? Sempre no plural. Por quê? Ali tinha 3 pessoas. Então, Cristo, ele não foi criado. Então, o centro de tudo é Cristo, porque por meio dele e para ele, todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Não está indo. Então, ainda na centralidade de Cristo e a vitória na cruz, Cristo, ele é o propósito final de todas as coisas. Então, Cristo é o propósito final. Ele foi apontado durante todo o Velho Testamento, aponta para Cristo. Você lê as páginas do Velho Testamento, em todo o tempo, aponta para Cristo. Então, por isso, ali, Cristo é o propósito final de todas as coisas. Cristo, ele é mencionado em todo o tempo no Velho Testamento. Às vezes, até mesmo nós podemos não ter a inteligência, a capacidade de perceber, né, que aquele texto lá no Velho Testamento está falando e está apontando para Cristo. Mas, inúmeras vezes, os textos sagrados, eles vão apontando para Cristo, porque ele é o propósito final de todas as coisas. Ele é o mistério revelado de Deus, a expressão exata e perfeita, como nós lemos ali em Colossenses: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da revelação e o resplendor da glória de Deus. Então, apenas em Cristo e por seu sangue derramado podemos ser salvos e podemos ser perdoados. Apenas através do sangue de Cristo. Não há nada, absolutamente nada, além do sangue de Cristo. E isso é importante falar, né? Às vezes a gente está falando para os irmãos, glória a Deus,
que os irmãos têm essa consciência, mas parece, às vezes, bobagem você ficar repetindo essas coisas, mas gostaria de dizer aos irmãos, eu passei por algumas experiências, embora eu sou muito novo, tenho 20 e poucos anos, mas o que acontece, irmãos? Quando eu me converti, e eu comecei a frequentar a igreja, eu conheci um rapaz, ele havia trabalhado, um senhor já, ele havia trabalhado comigo numa empresa, eu comecei minha carreira interessante, né? Comecei trabalhando na produção lá no chão de fábrica, de operador, mas era ampola, eu fabricava uma empresa de ampola, já estava apontando para a área que eu ia seguir, que eu sou farmacêutico. E aí eu conheci uma pessoa lá, e essa pessoa saiu do trabalho, ele era adventista, e ele passou a vender Bíblia. Ele era vendedor de Bíblia, e de vez em quando ele passava lá na empresa na hora do almoço, estava aquele povo lá fora, né, fazendo aquela horinha de almoço, e aí ele aproveitava para vender Bíblia, vender algumas coisas. E aí eu falei para ele, eu tenho interesse em comprar uma Bíblia, inclusive eu comprei uma Bíblia dele, mas aí ele falou, cara, eu quero ir na tua casa, eu vendo algumas coisas e tal, eu queria te mostrar. E aí, eu acabei assinando uma revista de jovens lá da igreja dele. E um dia eu recebi a revista, pena que eu não guardei essa revista, estampado na capa, Batistas, só Cristo salva. Essa era a manchete ali da revista deles. Os batistas, ou batistas, só Cristo salva. E aí, quando eu fui ler a matéria combatia exatamente essa ideia, que só Cristo salva. E aí eu tive que cancelar e falar, meu querido, eu não vou comprar mais nada contigo, porque só Cristo salva. Salvação só em Cristo. Somente através do sangue de Cristo é que nós temos a redenção dos nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Não precisa ser repetido. Não tem mais que ficar repetindo nenhum sacrifício. Apenas o sacrifício de Cristo. Porque Cristo nos redimiu. Ele pagou pelos nossos pecados de uma vez por todas, de uma só vez por todas. Enquanto os judeus que praticam o sacrifício, e quando eles pecam, e aí você imagina, né? Estava falando agora sobre a questão, né, do Velho Testamento, que está sempre apontando para Cristo, e aí você pega logo ali no começo da criação, quando o homem cai, o que acontece? Deus, imagine você, né, que coisa interessante, Deus ia bater um papo com o homem. Chegava Adão, aí Adão, sim senhor, aí eles ficavam conversando à tarde. Que relacionamento perfeito com Deus o homem tinha, né? E quando o homem peca, isto é rompido, há uma brusca separação entre o homem e Deus, na pessoa ali de Adão. E quando Deus aparece como de costume, vou bater um papo com Adão. E aí Deus, claro, Deus onisciente, Deus sabe todas as coisas, mas Deus fez o seu papel. Toda tarde eu vou lá bater papo com Adão. E aí quando ele chega, o que acontece? Adão se esconde, enfim. Adão estava revestido de folhas. Ele fez o seu paliativo ali para resolver aquele problema. Enfim, os irmãos conhecem o texto. Mas o que culmina? Culmina em um sacrifício, porque Deus precisou matar um animal para resolver aquela situação. Então, desde o princípio era apontado que haveria um sacrifício e que esse sacrifício seria perfeito. E esse sacrifício perfeito é somente em Cristo. Então, o Velho Testamento, ele é
uma sombra, né? Ele é uma sombra das coisas que haveriam de acontecer no futuro. Então, o Velho Testamento é uma sombra. O que é uma sombra? Vamos lá, como que é uma sombra? Por exemplo, vamos pensar aí numa pessoa que está vestida, enfim, de laranja. Não tem ninguém de laranja aqui, fica mais fácil, né? Uma mulher vestida de laranja, loira. E aí você olha e você vê a sombra. Você consegue identificar a cor do vestido, a cor do cabelo, a cor dos olhos? Não. Mas você consegue olhar e você vê, está vindo ali uma pessoa. E ali deve ser uma mulher. Mas você não consegue ter a nitidez daquela pessoa que está vindo. Então o Velho Testamento ele é isso. Ele é uma sombra das coisas futuras. Claro que com um pouco mais de detalhes, apontando, né, para Cristo, mostrando Cristo, esse sacrifício que foi realizado de uma vez por todas, um sacrifício perfeito. Obviamente que, olhando para o Velho Testamento, que, como disse, dá um pouco mais de detalhes do que a sombra, mas você consegue ter uma noção, tanto que os judeus aguardavam Jesus, e muitas das mulheres queriam ter muitos filhos na esperança que um daqueles filhos fosse o Messias, né? Nessa ideia que se tinha, olha, vai nascer um Messias daqui, do nosso povo, da nossa tribo. Então vamos ter bastante filhos, quem sabe um de nossos filhos não será o Messias, né? Talvez imaginando que fosse como a escolha de Davi, né? Que tinha lá vários filhos, né? Como vocês já conhecem a história, muitos fortes, né? E aí, exatamente aquele mais simples lá foi escolhido. Então, nessa ideia, nesse pensar que o Messias poderia vir, né? Através de um relacionamento sexual e não foi nada daquilo, né? Porque Jesus, ele não teve, ele não veio, né, de um relacionamento sexual, mas ele veio da presença do Espírito Santo sobre Maria. Então, Cristo, ele é a revelação perfeita, porque aí deixa de ser o quê? Deixa de ser uma sombra, para ser algo claro, algo visível, perfeitamente compreensível. E podemos entender quem ele é na sua extensão através do texto sagrado. Vamos avançando, né? Aí a palavra de Deus, né, em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Bom, o texto já está lá. Então, em Cristo se revelou o propósito de convergir todas as coisas nele. A palavra de Deus em Efésios diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele se convergiu todas as coisas. Vamos dar uma olhada lá em Colossenses capítulo 2, 17, irmãos. Colossenses 2, 17. Que é o que nós estamos falando, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele é a revelação perfeita. Vamos para Hebreus 10:1. Também falando sobre esse tema. Então,
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, como eu disse, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Está aí, claramente, né? A lei, ela era a sombra das coisas vindouras, mas Cristo perfeitamente se mostra, se revela, para que nós possamos compreender quem Ele exatamente é. E Cristo, é interessante, né, que Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Cristo é o sacerdote, mas, ao mesmo tempo, Cristo é o sacrifício. Ao mesmo tempo que Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, né? E Ele é completo. Não há necessidade de acrescentar nada. E volto a dizer mais uma vez, por que precisamos ficar repetindo isso? Porque nós temos a tendência de achar que Cristo não é suficiente, é muito fácil. E Jesus tornou a salvação acessível, fácil. E por ser tão fácil, e por ser tão simples, os seres humanos acabam por desprezar. Porque é simples, é fácil, é um presente de Deus que está lá. É só você simplesmente receber. Ele estende o presente para você, a salvação em Cristo. E a única coisa que você precisa fazer. Ok, eu recebo. Mas muitos acabam por dar as costas e ficam querendo acrescentar coisas, porque não pode ser tão simples assim, não pode ser tão fácil assim. E mais uma vez, me lembrando da minha conversão, gostaria que os irmãos abrissem aí Colossenses. Abre esse texto, por favor, Wesley, que a gente vai continuar nele um pouquinho. Por favor, capítulo 2, versículo 3 de Colossenses. Eu me lembro que, logo que eu iniciei na minha carreira no Evangelho, parece que eu tenho problema com adventista, né? E eu trabalhava com adventista. Era um outro. Fui trabalhar em uma outra empresa. Foi o único momento que eu saí da área farmacêutica. Foi quando eu fui trabalhar numa empresa, a empresa chamava Escriba. A empresa chamava Escriba. O que vocês acham que era ali, hein? Quem eram os donos? O que vocês acham? Então, como vocês já devem imaginar, essa empresa era de judeus e ela fabricava móveis. Mas já passou. E lá eu conheci, 13 o versículo, querido. Lá eu conheci Colossenses, é isso? Isso. Eu conheci um adventista, e aí eu comecei a falar, né, conversar sobre o Evangelho. Para mim, ele era crente, né? Eu não tinha noção. Começando, eu estava na classe, para vocês terem uma ideia, irmãos, eu estava na sala de batizandos. Eu estava me preparando para ser batizado com o pastor Donald Edward Price. E aí, eu conversando com ele, ele começou a falar. Acho que a questão foi o seguinte, agora me lembrei melhor. Eu fui almoçar e eu voltei do almoço, mas não era provocação, irmãos, eu não tinha essa noção, eu juro. E eu comi uma bisteca lá. E estava uma delícia, estava maravilhosa a bisteca. E eu voltei elogiando, né? Eu falei, que bisteca maravilhosa. Eu esqueci. Aí ele começou a descarregar. Não, porque você está equivocado. E porque a palavra de Deus fala que nós não devemos comer esse tipo de comida, não sei o quê. E ele achando que esses rudimentos de leis podia trazer alguma salvação para ele. E aí eu fiquei confuso, afinal de contas. Aí eu
domingo eu tinha sala de batizandos com o pastor Donald, né? E o pastor Donald, ele era mestre, ele dava aula na faculdade teológica de São Paulo, né? Ele era um cara muito bem preparado. Aí eu falei, bom, vou perguntar para o pastor Donald, né? E aí eu perguntei para o pastor Donald, e aí ele pegou esse texto, e esse texto diz assim, nós vamos até o 23, tá, irmão? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí, irmãos, eu fui ler o versículo 14, que na minha tradução está assim, deixa, mas está assim, riscando, e havendo riscado, é a tradução que eu estava lendo, mas esse aqui está assim, tendo cancelado, que é a mesma coisa, o escrito de dívida que era contra nós. Aí eu estava lendo, ele, para, lê de novo. Tendo cancelado o escrito, ele, lê de novo. Tendo cancelado, você sabe o que está dizendo aí? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. E despojando os principados, né? E humilhando os principados, e humilhando as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando do diabo na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou do dia de festas, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, ninguém vos julgue, ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando o quê? Com aparente humildade. Com aparência de humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões. Quase que ele escreve assim, baseando nas visões de Ellen White. Só faltou escrever isso aí. É que Ellen White veio depois de Paulo, eu esqueci. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente, o quê? Carnal. E não retendo a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? Quem que faz crescer? João capítulo 15, quem é o agricultor? Procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tais quais: não toque nisso, não proves aquilo, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de quem? De homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, não serve para porcaria nenhuma. Tais coisas, com efeito, o que tem? A aparência, né? Só a aparência. E tem mesmo, não tem? A aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Está aí. Só
aparência. Irmãos, Cristo é o centro de tudo. Eu gostaria de ter encerrado às 11, irmãos. Consegui, ó. Cristo é o centro de tudo. E que eu passo em integração, que aqui só tem membro, né? Por isso que eu nem perguntei, tem alguém aqui que não é membro? Você já foi batizado? Eu sempre faço isso. Todos aqui são batizados? Sim. Foram batizados por imersão? É mais ou menos assim que a gente toca lá na integração. Então, mostrando, irmãos, para que as pessoas que estão aqui tenha absoluta convicção que esta igreja aqui, ela é centrada em Cristo. Eu convidei uma pessoa um tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, e essa pessoa frequentou aqui uns 3 meses. Não existia curso de integração naquela época. E ela ficou aqui, começou feliz e tal, e depois não voltou mais. Aí eu encontrei com ela, né, uma moça, aí ela falou assim, eu saí porque eu fui para outra igreja. Aí ela falou para mim assim, porque a gente tem que estar no lugar que a gente se sente bem, né? Aí eu falei, não. Ela, como assim? Eu falei, exatamente isso. A centralidade é de Cristo. Eu não vou lá para ser satisfeito. Isso é humanismo. Eu poderia até indicar algumas palestras de psicologia que você vai se sentir melhor que na igreja que você está indo hoje. Sério. Eu já ouvi boas palestras lá no meu trabalho, né? Já ouvi pessoas assim, irmãos, eu conheci pessoas. Eu já ouvi equipe das Olimpíadas, medalhista de ouro, deu palestra para mim. Almir Klink, Max Geringer. Almocei, batendo papo e sacaneando Max Geringer. E daí? Legal, é muito bom, as palestras muito boas, mas para a espiritualidade não serve para nada. Então, eu quero vir para a igreja. Como outro dia eu estava falando lá na integração, acabei falando sobre essa questão, né, de centralidade de Cristo, e o pastor Silas pregou aqui. Eu falei assim, olha, hoje não é o tipo de dia que eu vou sair bem, porque o pastor Silas pregou e a palavra me moeu. Arrebentou comigo. Então eu não me senti bem. Mas que bom que eu não me senti bem. Porque não é para me sentir bem. Porque o ser humano é bom? De forma alguma. O ser humano pode fazer algo de bom? De forma alguma. Eu ia ler alguns textos aqui, mas a palavra de Deus diz que Deus olha do céu para ver se encontra não é 2, não, se encontra um justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastes 7:20, né? Não achou. Não há nenhum. Tá bom? Então, irmãos, vamos encerrar por aqui. No próximo domingo eu vou falar de compromisso da salvação. E aí, vou fazer uma propaganda. Você é salvo. Ok. Você sabe pegar o evangelho? Aí você fala, sei. Você deve ter uma forma, né? Eu gosto de usar alguns métodos, mas claro que você tem que ser flexível diante do momento, isso é óbvio. Mas a gente tem aqueles versículos que a gente gosta de usar na sequência, desculpe. Então, talvez não sejam os mesmos que eu use, e aí você vai poder aprender um novo método. Então, participe, é bom. Venha, né? E eu vou fazer a exposição, né, do plano de salvação no próximo domingo e conto com vocês, né? Não posso expor a salvação para as cadeiras, tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos encerrar com uma oração? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vou pedir aqui para essa irmã que ela está muito bem vestida, ela está de azul, eu sou cruzeirense por acaso. Ora para encerrar. Pai de misericórdia e graça, muito obrigado por nos ensinar que tem um caminho, tem uma salvação que é em Cristo Jesus. Obrigada por esse momento. Me surpreendeu tudo que nós já sabíamos, por isso que a Tua palavra é viva e se renova a cada dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, obrigada pelo irmão que foi usado por Ti. Espírito Santo, nos conduz para que sejamos sempre na Tua presença, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Eu Te agradeço
Senhor, por essa oportunidade e esse momento de aprender mais de Ti. Qual é a Tua vontade para nós? Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está aí a centralidade de Cristo. Como diz o hino do cantor cristão, acho que é o 495. Acho. Cristo satisfaz. Glória a Deus. Irmãos, tenham um ótimo domingo. Deus abençoe vocês.